A forma do enriquecimento é tão importante para a vida financeira, assim como respirar é para a vida biológica. Quem tem riqueza e a faz crescer, usa essa fórmula consciente ou inconscientemente, de forma tão natural, assim como todos respiram. As pessoas que não dão a devida importância a qual a forma do enriquecimento merece e acabam usando inconsciente ou conscientemente de forma errada, de forma equivocada, acaba tornando essa fórmula como forma do empobrecimento, tornando a sua vida financeira cada vez mais precária, se endividando. Sem mais delongas, a fórmula do enriquecimento é bem simples. Ganhos têm que ser maiores do que seus gastos. Você deve estar pensando que não precisava desse vídeo para saber disso. Porém, por ser uma fórmula tão simples e óbvia, muitas pessoas ignoram. Não confiam no resultado ao qual ela promete, por quererem resultados bem mais rápidos. Ou a simplicidade dessa fórmula pode passar a impressão errada de que ela é incapaz de gerar os retornos produtivos ao qual ela promete. Por isso, acredito mesmo que você precise pensar mais sobre essa fórmula. Antes de destrinchar a fórmula do enriquecimento, precisamos refletir sobre o que é enriquecimento. Você que está assistindo esse vídeo, pausa esse vídeo agora, dá uma pausa nele e escreva aí nos comentários o que é enriquecimento para você. Depois, você ouve as minhas indagações. Normalmente as pessoas têm a impressão de que estão enriquecendo quando estão gastando mais. Mas não é tão simples assim, pois você pode estar gastando mais com dinheiro que não é seu, ou seja, se endividando. Enriquecer não é quando você demonstra que está gastando mais ou que está aproveitando a vida através de seus gastos. De forma bem simples, enriquecer é quando o seu patrimônio cresce. Ou muitos consideram que enriquecer é quando os retornos gerados pelo seu patrimônio vão aumentando. Vamos focar em patrimônio, porque tanto um quanto a outra consideração tem que haver um patrimônio, pois não tem como um patrimônio gerar retornos sem patrimônio. O que é patrimônio? Patrimônio é tudo aquilo que você tem. Pegar todos os seus bens, que têm valores monetários, e somá-los. Sua bicicleta, seu carro, sua casa, seu telefone, seu computador. Porém, não é só somar todos os bens que você tem que subtrair as dívidas para saber o patrimônio líquido ao qual você tem. Então você tem que pegar todo o seu patrimônio e subtrair todas as suas dívidas. Exemplo, vamos dizer que o único bem que você tem é um apartamento. Se o seu apartamento for quitado, seu patrimônio é seu apartamento. Considere que seu apartamento valha 300 mil. Então seu patrimônio é 300 mil. Agora vamos considerar que você tem o apartamento, mas seu apartamento não está quitado, está financiado. E você financiou ele hoje. Quanto é seu patrimônio? 300 mil? Não. Lamento que seja eu a te dizer que seu patrimônio não é 300 mil. Seu patrimônio está negativo. Se o único bem que você tem é o apartamento e ele está financiado, ou seja, tudo aquilo que você deve de parcela ali é o seu patrimônio negativo. Então, seu patrimônio chega a ser uma cifra maior do que 300 mil negativo. Considerando essa situação do apartamento financiado, cada vez que você for pagando as suas dívidas, maior vai ser seu patrimônio. Vamos considerar que um ano você pague 50 mil. Então, o que era 300 mil negativo, passará a ser 250 mil negativo. Sem considerando juros, só para simplificar o exemplo. E o que toda essa indagação sobre enriquecimento e patrimônio tem a ver com essa fórmula? Porque era a fórmula do enriquecimento. E a fórmula do enriquecimento tem a ver com o patrimônio. Eu garanto que você aplicando essa fórmula, no período de um ano, você vai estar mais rico do que está hoje. Logo, você terá enriquecido. Porém, muitas pessoas só consideram que estão enriquecendo se daqui a um ano o patrimônio delas for 100 ou 1000 vezes mais. Mas não é isso que essa fórmula promete. O que essa fórmula promete é que você vai enriquecer
Agora, a velocidade desse enriquecimento vai ser a diferença entre os ganhos e os gastos. O que muitas pessoas fazem de equivocado quando aplicam essa forma é usar só um dos lados dela. Só os gastos ou só as despesas. As pessoas que usam só as despesas, reduzindo as despesas cada vez mais, que tenha essa diferença cada vez maior, é uma forma de fazer, não é de todo errado. Elas focam na redução das despesas. Mas só que isso daqui é uma estratégia limitada, porque tem gastos que são necessários, você não consegue reduzir seus gastos a zero. E tem gastos que são muito importantes para a sua saúde biológica, para a sua saúde social e para a sua saúde mental. Não quero que você imagine que não tem importância em fazer o gerenciamento de gastos. Pelo contrário, é uma coisa de extrema importância. Você periodicamente vai ter que avaliar os seus gastos para excluir gastos desnecessários ou trocar uns gastos pelos outros. A segunda maneira a qual as pessoas utilizam essa fórmula equivocadamente é prestar atenção só nos ganhos. Fazer com que se ganhe cada vez mais. Essa maneira é um pouco mais ilimitada, pois você consegue consideravelmente ganhar cada vez mais. O limite aqui fica na questão de quanto você consegue trabalhar e o quanto você consegue cobrar pelo seu trabalho. As pessoas que erram ao focar só nos ganhos, erram fazendo os seus gastos subirem de forma proporcional aos ganhos. Ganha mais, gasta mais. Ganha mais, gasta mais. Ganha mais, gasta mais. O que ocorre com isso? Você não há diferença entre os ganhos e os gastos. Ou seja, a pessoa ganha cada vez mais, mas só que seu patrimônio não cresce. A maneira ideal de utilizar a fórmula é fazer com que seus ganhos aumentem, sem que seus gastos aumentem na mesma proporção. Aumentando essa diferença. Ganhar mais, sobe um pouquinho. Ganhar mais, sobe um pouquinho. Não quero colocar que um é mais importante do que o outro. Longe disso. O importante é a diferença. Como fazer isso? É simples. Você chega, estabelece um orçamento de seus gastos, faz aquele planejamento de seus gastos, ao qual caiba no seu orçamento. O ideal seria até se você fizesse sobrar, já ter essa diferença dos seus ganhos sendo maiores que os gastos. Depois que você planejar todos os seus gastos, você vai focar em ganhar cada vez mais. Aí depois de um tempo, você aumentando os seus ganhos, você vai revisa os seus gastos, tirando despesas que não têm importância, trocando uma despesa por outra e até subindo um pouco o seu padrão de vida. Mas sempre prestando atenção em aumentar essa diferença entre os ganhos e os gastos. Uma maneira de se fazer isso de forma automática seria assim. Você de tempos em tempos tem aumento salarial. Coloque como se esse mês agora você tivesse aumento salarial. Dá uma segurada, segura uns 6 meses. 6 meses mantendo o padrão de vida que você tem hoje. Daqui a 6 meses você aumentaria o seu padrão de vida. Aí nisso você teria sempre essa diferença de 6 meses, ao qual você estaria aumentando o seu patrimônio. Outra forma de se aumentar essa diferença entre ganhos e gastos é fazer renda extra e manter o padrão de vida ao qual você tem. Porém, as pessoas têm muito preconceito quanto a fazer renda extra. Elas consideram que estão deixando de viver, que estão deixando de aproveitar a vida para só e simplesmente só trabalhar. Deixando um pouco de lado a ideia da renda extra. Pense comigo, uma pessoa que precisa trabalhar 8 horas por dia, horário comercial normal, e está investindo no seu futuro na faculdade. Passa 4 horas à noite na faculdade, de segunda a sexta-feira na faculdade. Fora os momentos ao qual eles têm que ficar estudando para a prova e têm que ficar fazendo trabalho, fora esse período do horário da faculdade. Essa pessoa é muito valorizada pela sociedade por estar investindo no seu futuro. Porém, uma pessoa que tem essa mesma rotina, trabalhar 8 horas no horário comercial e mais 4 horas à noite, para usar a remuneração dessas 4 horas à noite para investir no seu futuro, não tem tanto brilho. Ela é considerada
que está deixando de aproveitar a vida. Agora, fazendo umas contas, durante 4 anos, você trabalhando 4 horas de segunda a sexta-feira, vamos considerar uma remuneração de R$ 7,00 a hora trabalhada. Não é uma grande remuneração, é uma remuneração até mesmo considerada baixa, mas é uma remuneração plausível. 7 horas trabalhadas, 5 dias por semana, durante 4 anos. No final do período, você vai ter acumulado um patrimônio de R$ 30.000. Não é um patrimônio exorbitante, não é nada gigantesco, mas é muito maior do que muitas pessoas têm. Tem muitas pessoas que não têm nada. E esses 30.000 é em valor atual. Mas deixando de lado a questão de valores, esse exemplo é mais para você entender da possibilidade de enriquecimento, que é sim possível fazer seu patrimônio crescer. O que vai depender de quão grande o seu patrimônio será é o quanto você consegue trabalhar. Você trabalha mais do que 4 horas, além das suas 8 horas diárias. Ou você consegue uma remuneração bem maior do que os R$ 7,00 a hora trabalhada. Ou então, quanto mais você trabalhar e mais você ganhar pela hora trabalhada, maior será o seu crescimento patrimonial. E o que eu quero com isso tudo, quero que você entenda o óbvio, a simplicidade que é enriquecer. A dificuldade está nas nuances. A simplicidade de enriquecer é essa forma. Essa forma te garante. Gaste menos do que o que você ganha. Quanto maior a diferença entre os seus ganhos e os seus gastos, mais rápido será o seu enriquecimento.